E nós não podemos perder essa questão do pensamento crítico das novas gerações, né? Isso é uma coisa muito importante, pensamento crítico, visão de processo, né? E identidade, né? Identidade com aquela empresa que você trabalha. Meu nome é Paulo Miguel Borromolets, eu sou graduado em Comércio Exterior pelo Centro Universitário da UNA e pós-graduado em Relações de Comércio Internacional pela PUC. As origens da minha família estão ligadas à evolução da siderurgia brasileira aqui no Brasil. Meu avô se formou pela então Escola de Minas de Ouro Preto, naquele curso que era um curso de 6 anos, e o engenheiro saía como engenheiro metalúrgico de Minas e civil, né? Dali saíram grandes pensadores naquela época, né, grandes idealizadores da siderurgia brasileira, como meu avô, Paulo Miguel Borromolets, como o Dr. Amaro Lanari, enfim, e tantos outros, né, daquela época. O Dr. Paulo Gonzaga, que foi muito importante para a Belgo, e vai por aí afora. Meu avô iniciou a carreira dele na Companhia Siderúrgica Nacional, depois foi professor da Politécnica da USP em São Paulo durante a década de 50. No final da década de 50, ele teve um convite para então Aços Especiais Itabira, a Cesita, que hoje é a Peram. Na época o escritório dela ainda era no Rio de Janeiro, levando a família para lá, e posteriormente meu avô trouxe o escritório da Cesita para Belo Horizonte durante o seu período ali como gestor da empresa. Nessa época ele ficou alguns anos ali na presidência da Cesita e o senhor Eliezer Batista, pai do empresário Eike Batista, tanto insistiu com meu avô que o levou para a direção da Vale. Ele queria meu avô na Vale para desenvolver a primeira usina de pelotização de minério de ferro no Brasil. Isso foi um grande passo, né, uma grande mudança para a mineração brasileira. O desenvolvimento dos pellets de minério de ferro, ou seja, sai do minério bruto e poder ter o beneficiamento desse minério, o que foi feito com muito sucesso. Inclusive, quando ele faleceu em meados da década de 50, a Vale reconheceu todo o esforço dele, e uma das principais avenidas da Grande Vitória, na região industrial, próximo à usina de pelotização que ele desenvolveu, leva o nome dele, Avenida Paulo Miguel Borromolets. Bom, paralelamente a isso, meu pai se formou em engenharia metalúrgica em 63 pela Universidade de Ouro Preto. Eu falo sempre o nome da UFOP porque eu acho que o berço da siderurgia brasileira está muito ligada à UFOP, né, a Universidade Federal de Ouro Preto. Principalmente na primeira metade da década de 70, grandes nomes da siderurgia que idealizaram, que fomentaram, que sedimentaram o caminho que viria para a siderurgia brasileira vieram da Universidade Federal de Ouro Preto. Inclusive os professores da própria Politécnica em São Paulo e de tantas outras instituições que vieram a formar o seu quadro docente depois, eram profissionais graduados, né, que vieram da Universidade Federal de Ouro Preto. Meu pai, ali formando, ele foi se especializar em não ferrosos na França, né, e depois nós moramos no Chile, e retornando ao Brasil no início da década de 70, ele teve uma carreira um pouquinho diferente do pai dele. Enquanto meu avô era um homem de usina, um homem ligado à mineração ou à usina propriamente dito, um homem ligado à gestão da produção, meu pai foi um homem de governo. Ele trabalhou para o Médici, né, durante a primeira metade da década de 70 e depois posteriormente ao Geisel. Ele foi do CONSIDER, foi secretário do CONSIDER, do Conselho Nacional de Siderurgia. E dentro do período que nós estivemos em Brasília, foi criada a Siderbras, né, quando o Brasil saiu de 5 milhões de toneladas de aço de produção anual total no início da década de 70, ou seja, o Brasil era um importador de aço, para 25 milhões já no final da década de 70, né, isso já início dos anos 80. Hoje é bem mais, né, mas enfim, multiplicou por 5 durante a década de 70. Isso foi um grande avanço, foi criada a Açominas, hoje Gerdau Açominas, foi criada a Companhia Siderúrgica Tubarão, né, a CST, né, e fora a ampliação de Usiminas e tantas outras aí, né. Isso foi assim, um grande fomento para a siderurgia brasileira e isso inclusive foi reconhecido pelo presidente Geisel, que deu ao meu pai a Ordem do Rio Branco, né, em 77, com decoração essa que eu tenho com muito orgulho na sala da minha casa. Com relação à minha carreira, eu estive nos meus primeiros 7, 8 anos, por questões de família, óbvio, ligado à siderurgia. Eu fui da Companhia Siderúrgica Pains, posteriormente eu fui da do Ferco Trading, depois na Eletroila, Eletrosilex, né, hoje Grupo Rima, ou seja, entre siderurgia e ferroliga. E ali permaneci até meados dos anos 90. Após uma breve passagem pela indústria têxtil, na Santanense e do Grupo Coteminas, eu me encontrei, né, eu passei por uma transição de carreira e me encontrei na área de logística internacional, na área de shipping, né,
onde eu estou desde o final dos anos 90. A área de shipping para mim foi importante, né, porque assim, comecei minha carreira na área de siderurgia e permaneci em contato, né, com o segmento até hoje, né? Mas foi muito importante essa transição de carreira para mim, para a área de logística, porque eu pude contribuir de uma forma mais efetiva, tanto para o segmento, né, da logística internacional, como também como professor, né? Eu fui docente de grandes instituições, tanto na graduação como na pós-graduação. Fui professor da Newton Paiva, formei diversos dos profissionais de comércio exterior hoje atuantes aqui na grande Belo Horizonte e até fora. E depois fui professor da graduação também do curso de comércio exterior da PUC e depois pós-graduação no IBMEC e na própria PUC, no Instituto de Educação Continuada, no IEC da PUC, como professor do curso de Relações Internacionais, né, de Negócios Internacionais da PUC, quando eu me desliguei cerca de 2 anos atrás, já encerrando a minha carreira na área de docência. Bom, sobre esse período da minha carreira, existem alguns aspectos assim, extremamente importantes e interessantes, né, que devem ser, assim, que eu acho que vale a gente estar comentando. Na área de logística internacional, o Brasil passou por grandes mudanças no decorrer dos anos 90. Né? A gente vinha de uma época aí de anos 60 e 70, principalmente anos 70, com a política de substituição de importações do governo federal. Nós tínhamos um país fechado e exportação era uma coisa de grandes empresas. Né? Exportador aqui era Usiminas, era a CSN, era a Vale, e muito interessante que nesse período as trading companies tinham assim uma ação, uma expressão assim muito forte no mercado, porque o mercado dependia de grandes profissionais especializados e não era uma coisa que você achava disponível no mercado. Eu falo que o meu primeiro gerente de exportação, que eu aprendi os meus primeiros fundamentos, né, na então Companhia Siderúrgica Pains, era um profissional de outra área. Ele não tinha, né, os primeiros contatos. A minha geração, que eu falo isso muito, né, graduada nos anos 80, foi a primeira geração formada especificamente na área de comércio exterior. Né, isso é muito importante estar salientando. E durante os anos 90 veio a abertura do mercado, né, a chamada abertura dos portos do então presidente Collor de Mello, né, que aquilo foi uma coisa muito importante, que permitiu o Brasil importar toda a ordem de mercadoria, vieram aquelas lojinhas de 99, enfim, o resto é história. Depois, em 95, a lei de modernização dos portos, né, do então presidente Itamar Franco, que foi muito importante também nessa mudança do mercado, porque ele acabou com aquelas conferências de frete, enfim, o Brasil ganhou uma expressão muito grande nas chamadas cargas de rotina, né, porque acabou aquele domínio das operações somente de bulk ou breakbulk, daquelas companhias de navegação voltado para os grandes exportadores e vieram vários armadores aí de carga fracionada. Isso é uma coisa muito importante, foi um grande avanço e depois com o Plano Real a flexibilização do câmbio, né, que até disseminou as escolas de comércio exterior no Brasil todo. Eu quando me graduei em comércio exterior só tinha a universidade que eu me formei, né, que era a UNA, no início dos anos 80. Depois veio a Newton Paiva. Agora, no início dos anos 2000, já eram 14 em Minas Gerais. Né? Assim, foi uma disseminação no mercado, uma procura por profissionais muito grande, o que até terminou me levando à docência, a poder ensinar frente à experiência que a gente já havia adquirido naquela época. Né? Então, o que acontece? Essas mudanças na infraestrutura brasileira e na cadeia logística proporcionou assim, né, ou demandou, né, uma busca muito grande por profissionais. E ali eu atuei, né, primeiro num grande agenciador de carga, a DHL, né, na época era uma empresa americana que havia se tornado alemã, hoje o maior freight forwarder do globo em termos de volume de carga marítima movimentado, e depois na Ulink, do grupo Wilson Sons, que é um consolidador de carga marítima, né, uma empresa voltada para a carga fracionada. Ali vem um momento muito importante que eu falo da minha carreira, né, isso início já dos anos 2000, em 2007, quando foi desenvolvido, né, eu tive a oportunidade de estar à frente do primeiro projeto de trazer para o Porto Seco de Betim a carga marítima fracionada. Isso para os pequenos e médios exportadores e importadores foi um grande passo. Né? Para as grandes empresas, talvez isso não tenha um aspecto assim tão participativo, mas para os pequenos foi muito importante. Porque naquela época, se você tinha uma carga de 2 toneladas, 5 toneladas, 10 toneladas, né, uma carga fracionada, fosse têxtil, sapato, eletroeletrônico ou artigos de uma maneira geral,
inclusive operações essa decorrente da abertura de mercado nos anos 90, que isso era uma coisa que era necessária, os exportadores mineiros eles precisavam levar a sua carga sozinhos até um porto, Rio de Janeiro, Santos, onde quer que seja, e bancar a operação sozinho disso, ou seja, você não pode colocar um caminhão qualquer cheio de outras cargas e dar uma presença de carga, entregar essa carga no Porto do Rio de Janeiro. Isso não é possível, né? Tem que ser um caminhão dedicado, com agendamento. Então era uma operação mais onerosa, tanto na exportação como na importação, para você trazer uma carga em trânsito aduaneiro. Chegava no Porto do Rio ou Santos, você tinha que contratar um caminhão exclusivo para sua mercadoria, que vinha em trânsito aduaneiro, lacrado pela Receita Federal. Era uma operação onerosa, resumindo a história. E quando a gente trouxe essa operação para o Porto Seco, as cargas começaram a ser consolidadas, desembaraçadas, liberadas aqui e já saindo de Betim consolidadas, ou chegando consolidadas do exterior até o Porto Seco. Ou seja, foi uma redução de custo enorme, um facilitador muito grande, e isso depois virou história, porque quando eu comecei a trabalhar na Allink em 2007, era uma empresa totalmente desconhecida aqui em Minas Gerais, e que ela se tornou líder de mercado. Isso aí, em 2 anos, a gente dominava o mercado. E aí, por insistência de um concorrente, eu fui abordado várias vezes e terminei indo trabalhar numa outra empresa, na Craft Multimodal, já em 2010, justamente para tentar reverter uma situação que a Allink havia criado. Nesse período, eu quero fazer um parêntese aqui, porque eu já era professor universitário, né? E aqui que entra um aspecto muito importante que eu acho, que é da nova geração de profissionais, porque eu, enquanto profissional de comércio exterior, atuando na área de siderurgia, na área de ferro-liga e depois na transição de carreira para a área de shipping, eu sou dessa primeira geração. A minha geração é uma geração que sempre pensou no longo prazo, né? Assim, para mim era normal você chegar numa empresa, ficar ali 5, 10 anos para chegar. Existe a figura, né? Depois do estágio, do assistente de exportação, depois a figura do analista de exportação e depois a figura da gerência. Entre você sair de um assistente para virar um gerente de exportação, você tinha que aguardar 15 anos, isso era normal. Você sai de um cargo de assistente para virar um analista de exportação, ou seja, se você passar a ter o pensamento crítico, a ser respeitado enquanto o seu pensamento crítico, enquanto a sua visão de processo, que eu sempre falei isso, você tinha que esperar 5, 10 anos, né? Hoje em dia, os profissionais dessa nova geração que eu comecei a trocar com eles, né, a ter o contato com eles quanto professor, eu pude perceber já no início dos anos 2000, 2005, 2010, que se o profissional chega numa empresa, se ele não tem algum tipo de reconhecimento em pouco tempo, né, ou algum tipo de avanço de carreira, esse profissional, infelizmente, busca oportunidade em outros locais, né? É muito difícil hoje para uma empresa, para uma corporação, e eu falo isso muito tanto quanto profissional como professor, de você estabelecer com esse jovem formando uma identidade, né? Aquilo que eu falo isso muito, cito como exemplo, um dos grandes amigos do meu avô, o Dr. Amaro Lanari, ele criou muito bem na Usiminas, né, que é aquela cultura da empresa, aquela identidade com a empresa, eu cito isso muito como exemplo, né? Aquele funcionário que tinha orgulho de trabalhar ali, ele fazia parte de uma corporação e ele se identificava com ela. Por que eu estou citando a Usiminas como exemplo, né? Muito interessante nisso. Durante esse meu período, que eu era professor e profissional da área, eu tive, né, um dos meus, né, grandes colaboradores, que foi um rapaz que eu dou muito valor a ele, o Thiago. Não vou entrar no mérito, eu não conversei com ele, que eu ia citar sobrenome, nem onde ele trabalha, mas ele é um grande profissional. E quando eu o conheci como aluno no 5º ou 6º período da Newton Paiva, ele tinha sido meu aluno de sistemática de exportação, se não me falha a memória, e de legislação aduaneira. E quando nós abrimos o escritório de Belo Horizonte, eu tinha sempre por meta, eu divulgava na faculdade e trazia para mim os melhores alunos que eu sempre falei no potencial deles, né, naquilo que eles tinham como vontade, como garra para poder desenvolver o mercado. E ali vieram muitos, veio o Thiago, veio a Bárbara, veio o Reginaldo, vieram tantos outros aí, né? Bárbara, que hoje está na Europa, está na Espanha, numa montadora na área de importação. E o Thiago é um caso que eu gosto de contar, e a minha própria esposa, né, que hoje é responsável pela exportação de uma empresa que eu tive nos anos 90 e também foi minha aluna, né, com quem eu estou casado há 25 anos e graças a Deus eu tenho um lar maravilhoso. Bom, o Thiago, ele era um rapaz, eu não sei se bolsista na instituição,
e com uma garra muito grande, um potencial enorme, um rapaz extremamente inteligente. E quando eu abri o processo de seleção, ele não era a primeira opção no setor de RH da empresa. Porque ali tinha alunos que tinham feito intercâmbio, falavam 2 idiomas, já tinham feito estágio em grandes empresas, etc. E esse rapaz, ele vinha, assim, ele é um rapaz muito humilde, né? Ele era remo de família, ele trabalhava numa rede de supermercados como repositor, acho na época, se não me falha a memória. E eu me lembro muito do dia que ele me abordou na escada da instituição. Tinha mania de subir e descer de escada, eu não tinha paciência de ficar aguardando o elevador. Então, às vezes eu subia 6, 7 lances de escada. E ele, sabendo disso, ele me parou na escada e falou: professor, eu preciso muito de uma oportunidade, né? Eu estou estudando aqui, o senhor vê meu esforço, mas se eu não tiver uma primeira oportunidade, dificilmente eu vou conseguir me colocar no mercado. Aquilo, quando eu cheguei em casa, me incomodou um pouco. Eu já tinha mais ou menos uma pessoa em mente. No dia seguinte eu liguei para o RH e falou: cancela o processo, eu já tenho um profissional. Mas porque a fulana fez intercâmbio na Inglaterra, não sei o quê. Eu falei, cancela porque o rapaz é esse, final point. E o Thiago começou comigo, né? Um rapaz de um esforço assim imenso, aprendendo, correndo atrás, né? Eu gosto muito dessa dedicação. Eu vou explicar agora o que às vezes eu acho assim, das mudanças de geração. Um rapaz que nunca chegou atrasado. Eu me lembro uma das ocasiões, em 2008, 2009, que caiu uma tempestade em Belo Horizonte de derrubar a árvore na Avenida Amazonas. E ele desceu do ônibus, vindo lá da região que ele trabalhava, que ele morava, ali no chamado de Gertrudes, não me lembro, ali já chegando em Contagem. E ele correu 3 ou 4 quilômetros debaixo de chuva, chegou no escritório ensopado, e eu sempre chegava cedo, né? Eu sempre chegava às 7 horas, às vezes antes disso, já para começar a colocar as coisas em ordem. E ele chegava sempre junto comigo. Nesse dia ele chegou encharcado e falou: professor, ele mesmo dentro da empresa ele me chamava de professor, me desculpa, eu nunca mais vou atrasar, a partir de amanhã eu vou sair 1 hora mais cedo que eu já atraso. Eu estava com o notebook aberto, olhei o relógio, eram 8h28, nosso horário era 8h30. Na verdade, nem nesse dia ele chegou atrasado. Estou contando essa história para refletir o pensamento, né, a vontade de um funcionário com garra. Eu fiquei ali durante 3 ou 4 anos aproximadamente na Olink, a gente já tinha começado toda a operação na Usifast, né? Então Usifast hoje cria da Tora, né, que era a joint ali da Uzi Minas com a Tora Transportes no Porto Seco, né, que atende aqui toda a Grande Belo Horizonte, né, no nosso Porto Seco Alfandegado. E aí eu saí, fui iniciar o escritório de uma outra empresa e o Thiago ali continuou. E eu sabia que ele era rimo de família e, enfim, continuamos amigos, né? Ele foi meu aluno, meu amigo, é meu amigo até hoje. E depois de alguns meses, ele entrou no escritório da Kraft aqui em Belo Horizonte, né? Passou por tudo, passou pela minha assistente, passou pela menina da área operacional, tudo. Chegou na minha mesa, eu falei: Thiago, você não pode fazer uma coisa dessa, cara. Assim, nós somos amigos, eu te respeito, conheço sua família, você frequenta a minha casa, mas aqui nós somos concorrentes. Ele falou: não sou mais, Paulo. Eu falei: mas você pediu demissão? Ele falou: eu pedi demissão. Eu falei: você é maluco, cara? Você é rimo de família, sua avó depende de você, não sei o quê. Ele falou: não, cara, eu pedi demissão porque eu participei de um processo de seleção para analista de importação na Uzi Minas com 36 candidatos e fui escolhido. Aí o Thiago, entrando no escritório, foi até minha mesa, chegou na minha sala, foi até minha mesa, me deu um abraço, ele é um moreno forte, me levantou, quase que eu bati a cabeça no teto, né? E falou: ô professor, eu passei aqui só para te falar muito obrigado por tudo, né? E agora eu tô indo para Uzi Minas, provavelmente seu cliente, né? Mas não mais seu concorrente. E ali ele foi e ficou, acho que durante 4, 5 anos, quando então novamente ele pede demissão hoje para ir para um laboratório farmacêutico, se não me falha a memória, enfim, já numa situação melhor, né? Eu estou contando esse caso por 2 motivos, né? Fazendo menção a esse amigo, né? Por 2 motivos, com todo o mérito, um excelente profissional na área de comércio exterior, porque uma coisa que é uma característica dessa nova geração, da geração Y, que era nessa época, e hoje a geração Z. É uma grande diferença em relação aos profissionais da minha área, que é a questão da identificação com a empresa, né? O profissional, ele chega na empresa com toda a competência, com todo o preparo, se desenvolve, se torna um grande profissional, mas eu acho que falta um pouquinho daquela identificação com a empresa, né? Você vê, na minha época, o meu sonho, né, assim, um sonho de todos os profissionais, era trabalhar numa empresa como a Uzi Minas, como a CSN, como a Vale, né? E a geração de hoje, com todo o mérito dela, eu vejo que para eles isso é indiferente. O que importa para eles é um cargo de chefia, melhor remuneração, e eles não pensam no longo prazo, né?
Isso é uma demanda que eu acho assim que falta um pouco, às vezes, de altruísmo, até das pessoas, de pensarem na corporação, no futuro, no país, assim, em coisas que eles possam deixar lá na frente como um legado, né? O Thiago é um amigo até hoje, né, citando o caso, e um grande profissional que está muito bem no mercado, mas ele é o exemplo de toda uma geração, né? Você vê hoje um rapaz que entra na Usiminas, fica lá 4, 5 anos, pede demissão. Entra numa Vale, fica lá 3, 4 anos, pede demissão. Eu trabalho numa grande indústria hoje, que eu tenho, né, próximo a mim, um rapaz que eu brinco muito com ele, enfim, assim, né, fazendo coisas, e ele é um cara que pediu demissão da Vale para ir para a empresa onde a gente estava. Não que a minha empresa seja melhor ou pior que a Vale, não é isso. Mas assim, a gente percebe que não existe aquela identidade, né, aquela cultura da empresa como existia naquela época, que você estava ali na empresa nos bons e nos maus momentos, né? Isso é uma coisa muito importante. E nesse caso, inclusive, eu conto um pouquinho do que eu estou vivendo hoje, né? Voltando um pouquinho na história da família, quando nós saímos do governo, quando meu pai decidiu, né, eu falo, nossa, quando meu pai decidiu sair do governo no final dos anos 70, após a transição do governo Geisel para o governo Figueiredo, meu pai falou, agora é hora de sair, e foi para a indústria privada, né, para a iniciativa privada, perdão. E nesse período, meu pai teve ali 3 ou 4 convites, e eu me lembro bem disso, ele foi convidado pela então Alcan, para ser presidente da Alcan do Brasil, né? Alcan que não existe mais, né? E dentre as empresas que ele ser o gestor, estava a unidade de Saramenha, né? A empresa que eu hoje trabalho e cuido das exportações, né? Hoje, com outro nome, naturalmente, a CETEC. Aí o que aconteceu nessa época? Nós fomos para Ouro Preto, né? Eu acho que era período de férias, eu não me recordo bem, porque eu vim com ele, ele fez questão de me trazer, ele me trouxe comigo na viagem. E nós fomos para Ouro Preto, ficamos hospedados ali na casa de hóspede, onde eu mais tarde vinha me hospedar já como profissional. E nós ficamos ali durante uns 2 dias, meu pai examinou papelada, fez reunião, correu produção, enfim. E por algum motivo que ele nunca me disse, na época eu também era um jovem de 14, 15 anos, não me lembro, não tinha motivo para isso, ele declinou do convite e fez a opção de ir trabalhar para ser diretor de uma grande empresa em São Paulo, né? Alcan era uma grande empresa na época. Enfim, ele viu alguma coisa ali que ele não gostou, né? Enfim, anos depois, né? Alguns anos depois, a Alcan deixa de existir, né? Ela finaliza suas operações contra a Alcan, vem Novelis e aí vem um grupo indiano, né, Hindalco, e compra a unidade de Saramenha, para continuar aí o legado de uma empresa que hoje completa 90 anos, né? Os indianos ali permaneceram até 2020, início de 2022, né? Também não conseguiram conduzir bem as operações da empresa, e aí o grupo que eu trabalho hoje resolveu comprar, né? Comprou a Hindalco, hoje se chama CETEC, e para passar por um profundo processo de reestruturação, né? Foi quando eu fui convidado por um dos diretores, né, que me conhecia quanto profissional, para ali poder, né, iniciar essa reestruturação do setor. Eu acho assim um caso que às vezes Deus faz algumas coisas, né? Eu acredito um pouquinho no destino e acredito muito na mão de Deus, né? Porque eu achei assim uma coincidência muito grande, né? Uma empresa que chamou meu pai para trabalhar. Meu pai viu, né, eu digo isso assim, até como uma família muito ligada a Ouro Preto, né, a história da minha família, meu avô, meu pai, eu tenho um tio, e, enfim, várias pessoas que passaram por Ouro Preto, que vêm da área de siderurgia, vêm, né, enfim, ligados à área de não ferrosos também, e meu pai naquela época declinou do convite. E hoje, muitos anos depois, né, a mesma unidade de produção, a mesma empresa, num processo de reestruturação, não estou falando que meu pai na época teria conseguido resolver o problema, ele particularmente não se adaptou e achou melhor declinar. Eu comprei a bronca, vamos dizer assim, da área de exportação especificamente, né, da área de exportação, e quando ali cheguei, hospedado na mesma casa de hóspedes que eu havia ficado 40 anos atrás, né, na mesma casa de hóspede, de manhã cedo, descendo para trabalhar e vendo ali um desafio enorme, né, enorme, de processos assim que passaram, né, não vou entrar em detalhes, mas
Eliminamos agentes de carga, fizemos contrato direto com companhias marítimas, mudamos terminais de operação portuária, enfim, a redução de custo passou dos 70%, foi uma coisa assim maravilhosa, espetacular. Hoje, mais de 2 anos depois, já está tudo funcionando muito bem, né? E aí entra uma coisa que eu falo, que novamente, né, a importância, né, uma virtude que a nova geração precisa desenvolver. Eu, numa das minhas viagens recentes para Ouro Preto, né, pegando carona com o diretor que havia me contratado, e eu perguntei para ele, né, ele é uma pessoa assim tão proeminente no mercado, sólida financeiramente bem, profissionalmente bem, né, com indústria muito bem montada, né, o que ele via em comprar isso logo no início, né, um desafio tão grande. E, resumindo a ópera em outras palavras, ele vira para mim e fala assim: Paulo, nem tudo é dinheiro, né? São empregos dessas pessoas, né? E aí eu comecei realmente a refletir mais, né? Quando eu acordava de manhã e ia tomar café na padaria ali no bairro da Bauxita, né? Bauxita, nós temos uma mina de bauxita, né, que nos fornece a nossa própria matéria-prima, né, para a produção da alumina. E o que acontece? Quando desciam aqueles operários ali a caminho da empresa para pegar o turno da manhã, e assim com aquele sorriso no rosto, né, aquela vontade, assim, acreditando naquilo, passava: ô seu Paulo, como é que tá a exportação lá? Eu falava: tá tudo bem, nós vamos em frente. Às vezes à noite eu saía da empresa, da indústria, e quando eu ia para casa de hóspede eu pensava assim: nossa, que bronca, né? Tipo assim, será que, né, esse desafio é muito grande? E eu pensava às vezes em desistir, né, porque era muita pressão, muita ameaça, muita, né, expurgando fantasma, né, expurgando assombração que vinha lá de trás, né, enfim, de coisas que precisavam ser ajustadas. E de manhã cedo, quando você via o rosto daquele trabalhador, que aquilo era tudo que ele tinha, né, então você fala assim: nossa, eu vou ter que comprar essa bronca, né, e ali a gente ia em frente e realmente as coisas, graças a Deus, deram certo. Então, assim, esse altruísmo que às vezes essa geração nova, o mundo não pode ser tão imediatista, né? As pessoas precisam ter essa visão, né, visão de mundo um pouco melhor para as coisas continuarem melhorando, né, e serem realmente como elas devem ser. Uma coisa que eu falo muito, né, que durante a sua carreira, né, isso inclusive existe até um estudo americano sobre isso, que o profissional ele muda de foco pelo menos 2 vezes, né? Aquilo que ele espera quando ele está iniciando a carreira, aquilo que ele vai se adaptando à medida que ele vai desenvolvendo o seu trabalho e depois, no final já da sua carreira, já visando a aposentadoria. Eu tive essa minha primeira transição entre a área de siderurgia, de ferro-liga, para a área de logística internacional, para a área de shipping, ou no bom português, para a área de navegação, onde eu permaneci ali até 2017, ou seja, do final dos anos 90 até 2017, ali foram quase 20 anos dedicados à logística internacional. E eu sempre tive um sonho, um objetivo, né, que eu via ali grandes empresas, né, e também grandes profissionais que saíam e se desenvolviam no seu próprio negócio, no seu empreendedorismo, principalmente na área de tradings, né. E eu tinha muito medo de me arriscar, porque, como diz minha querida e amada esposa, eu não sou um cara com o pé no chão, eu sou um cara enraizado às vezes, né? Assim, a gente tem uma preocupação muito grande das coisas não darem certo, e mesmo que a gente não seja assim tão bem sucedido financeiramente, né? Assim, sólido, estável, mas não tão bem sucedido financeiramente, mas eu sempre pude trabalhar em grandes companhias, grandes empresas, em cargos, né, ficando bastante tempo, estáveis, com uma boa remuneração. E eu tinha muito medo de empreender, né? E quando no segundo semestre de 2017, quando eu estava trabalhando como pricing marítimo, né, eu fui pricing marítimo num grande agente de carga, né, Action Cargo, uma empresa que eu tenho um carinho muito grande, é um dos meus prestadores de serviço quando eu necessito, e também onde até trabalha uma moça que foi minha funcionária e saiu para poder ir para lá, até por indicação minha, num período de mudanças, né, para uma situação melhor. Eu saí dali para abrir a Stone Trading, né? A Stone Trading foi uma empresa que iniciou suas atividades em setembro de 2017, num período assim que num período de mudança, uma nova transição de carreira, né?
E eu, como empresário, eu tinha um sócio americano, eu tive um primeiro sócio, né, nos Estados Unidos, e nós nos especializamos. Ele era um grande comprador de granito, de slab de granito. Ele é um brasileiro já naturalizado americano, ali instalado, né, muito bem estruturado, né, com uma situação financeira privilegiada lá em termos de Estados Unidos. E ele me fez uma proposta e eu resolvi aceitar, né? Então nós começamos uma parceria, eu montei Stone Trading no Brasil e comprávamos chapas de granito, né? Os slabs, em Vitória, né? No Espírito Santo, naquela região de Castelo, Cachoeiro e Itapemirim, que são os grandes produtores, né? Onde ficam as grandes minerações de granito, embarcamos para os Estados Unidos. O primeiro ano de 2017 foi muito difícil nos primeiros processos, né? Até meados de 2018, quando a coisa realmente assim não deu certo com esse meu primeiro sócio, mas devido a essas negociações e vendas eu conheci a Easy Group, né? A Easy Group foi ser o meu grande parceiro posteriormente, já uma empresa americana, que era concorrente dos grandes americanos, da MSI, da Liamar, né? Que são empresas aí que embarcam às vezes 200, 300 contêineres de granito por mês somente do Brasil, fora o que eles compram de mármore na Itália, quartzo da China, enfim, são empresas que movimentam um volume colossal de 2, 3 mil contêineres mês para distribuir no mercado americano e canadense. A Easy Group, um concorrente deles, eu me associei a eles e 2018 foi um ano muito bom e 2019 melhor ainda, né? Nessa época eu tinha tanto a parte de trading, né, que eu comprava o granito e exportava para os Estados Unidos, como também eu mantive o meu braço logístico. A Stone Trading ainda existe até hoje, né? Eu continuo atuando na empresa, mas mais focada na operação logística, né? E aí, nesse período, 2019 foi um ano excelente, um ano maravilhoso, o faturamento foi imenso, e foi o meu primeiro assim, baque que eu tive de aprender no início de 2020. No final de 2019, eu me lembro disso, tinha sido um ano tão bom. No final do ano, falei com minha esposa: olha, nossa, assim, eu quero comemorar. Esse ano eu quero te agradecer o seu apoio, vamos comemorar. Peguei ela, entramos no avião e fomos para Nova York, passar o final do ano muito bem instalados. Enfim, minha parceira de lá, nós saímos para jantar. Eu até publiquei fotografias dos planos, né, para 2020, e mal sabia eu que naquela época, em janeiro de 2020, né, enquanto lá estávamos, já começava o vírus, né, da Covid lá vindo da China, né, nosso grande concorrente, não podia deixar de ser, já adentrando no mundo afora, e aí veio o lockdown, né? Eu já no Brasil, já com os primeiros embarques, e vem o lockdown e fecha tudo, Estados Unidos, Brasil, o mundo todo. E aí foi o primeiro grande baque, porque a mercadoria não girava. Você mandava container com 50 slabs em cada container e começou a chegar lá e ficar parado. A mercadoria não girava, a coisa não desenvolvia, e eu falo que eu tive um erro meu como empresário, uma autocrítica que eu faço. Eu fiquei insistindo naquilo ali, né? Tipo assim, ao invés de eu pegar todo o recurso que eu capitalizei, mantê-lo em caixa e buscar alternativas durante aquele período, eu terminei buscando manter aquele negócio. A coisa se estendeu por mais tempo e eu finalmente saí da área, né, da trading como trade já no início de 2022. E aí é quando eu volto para o mercado de trabalho e o destino mais uma vez intervém, né? E me leva como se fosse para resgatar uma coisa que poderia ter sido feita lá atrás, no início dos anos 80. A gente nunca vai ficar sabendo disso, né? Mas enfim, né? São coisas da vida, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, né? E ficou esse sonho da trading, né? Que durante 5 anos foi muito bom. 2017 foi o início, 2018 começou a melhorar, 2019 nós bombamos, né? Bombamos mesmo, era um embarque em cima de embarque, e 2020 as coisas começaram a ficar complicadas, e 2021 já foi um ano assim que a gente começou a operar no negativo, né? Operar no vermelho, e tivemos de nos reestruturar. Paralelamente à minha carreira profissional, né, seja na área de siderurgia, ferroliga ou logística internacional, eu sempre gosto de fazer um parâmetro sobre a minha carreira acadêmica como docente do curso de graduação em comércio exterior e depois pós-graduação, né? Eu tive durante muitos anos, né, no início da carreira, assim, que eu falo, essa vocação para ser professor, e no final eu fiquei assim talvez um pouco desanimado com os rumos, né, que a nova geração, principalmente a geração Z que chegou depois, veio tomando.
O que eu percebo, como eu faço uma autocrítica, porque eu falo autocrítica porque isso demanda muito do professor também, né? É muito importante para essas gerações que estão chegando, seja você um profissional de liderança na sua empresa, porque o verdadeiro líder, eu sempre tive isso comigo, é aquele que inspira, né? Não é só aquele que ensina. Eu, quando fui ensinado em meados dos anos 80, eu tive, como eu te falei lá no início, um gerente muito duro, no início, muito duro mesmo. E a liderança se exercia pelo ensinamento técnico, pelo conhecimento técnico. Não existia essa preocupação inspiradora, né? A pessoa, essa vontade de fazer uma carreira de longo prazo era basicamente uma necessidade. Era um ponto pacífico, era um pensamento comum, né? E hoje isso veio mudando com o decorrer dos anos. E eu vejo que essas novas gerações, talvez pela facilidade tecnológica, pelas mudanças que o mundo proporcionou a todos, nós estamos perdendo muito o pensamento crítico, aquilo que eu aprendi lá atrás e eu chamo e bato nessa tecla todo dia onde eu trabalho, que é a chamada visão de processo, né? Nós perdemos aquele profissional especialista. Parece que hoje em dia todo mundo é generalista, né? As pessoas estão muito preocupadas em entender pouco de muito e muito pouco de alguma coisa em específico, né? Eu percebo isso diariamente, isso em todos os sentidos, né? Em todos os setores da empresa, e as coisas terminam se misturando muito. E eu falo isso muito, assim, agora até com a chegada da inteligência artificial, do IA e tudo, quando me perguntam assim, o que você acha que mais se desenvolveu na área de comércio exterior nesses anos que passaram? Isso é uma pergunta que sempre tem, né? O que mais cresceu, quais são as oportunidades? Eu até dou uma risada, porque eu falo, quando eu me formei em comércio exterior em 88, eu trabalhava na Sterucha Paense e fui para São Paulo trabalhar na Duferco Trading. Eu era um cara totalmente operacional, eu era um cara que na época fazia guia de exportação, que depois se tornou RE e DDE, né, o Registro de Exportação do Siscomex, depois virou a Declaração Única de Exportação, mas é basicamente a mesma coisa. Mas os documentos de exportação, né, invoice, pequena lista, certificado de origem, PL e vai por aí afora. Eu era um cara voltado, né, para a área processual da exportação. E naquela época, um profissional, apesar de ser uma coisa aparentemente simples, esse profissional ele tinha que ter visão do processo. Por exemplo, você ia preparar um processo de exportação, você tinha que prestar atenção se ele não estava vinculado num ato concessório de importação. Você ia preparar a documentação toda, por exemplo, isso é um dos exemplos, para poder dar baixa naquele processo. Você tinha que ter uma ampla visão do processo, porque você era o pensador daquele processo. Você era o verdadeiro coordenador da operação, né? Você era a pessoa que pensava e visualizava o processo em todas as etapas e detalhes que ele precisava. Eu falo que no decorrer desses anos todos, a área de TI voltada para o comércio exterior foi da que mais cresceu, porque à medida que os anos iam passando, as pessoas iam se tornando muito imediatistas e perdia-se aquela assim, visão detalhada do processo, né? Hoje em dia você tem sistemas aí de operação que, se a pessoa vai fazer uma declaração única de exportação sem vinculá-la num ato concessório, o sistema não avança, porque ele tem uma operação de drawback que precisa ser vinculada. Então a pessoa se tornou meramente um lançador de dados, né? Eu, quando era professor da Newton Paiva, eu não me esqueço de um aluno, esse eu não vou, né, prefiro não entrar muito no detalhe, mas ele trabalha ainda, não sei, numa empresa que se chama Jabil aqui em Belo Horizonte. A Jabil é uma empresa muito grande, tem mais de 1000 processos de importação marítima por mês, voltado para a área de eletroeletrônico, aquelas maquininhas de cartão e etc., né? E o volume deles, basicamente China, né, que é um local que o transit time da carga até o Brasil são mais de 30 dias, e a mercadoria chegava e ele falava, professor, todo embarque nosso que chega aqui no Brasil tem problema de documentação. Eu ficava pensando comigo, puxa vida, como é que pode uma carga embarcar na China, demorar mais de 30 dias para chegar aqui e ainda tem um documento errado? Quer dizer, aonde que está o analista do processo, né? Eu comecei a ver que estavam se formando uma geração de analistas de importação que eles eram meramente digitadores de PO, de Purchase Order, ou seja, a pessoa ficava ali, lançava a linha de produção, jogava para eles a necessidade de demanda daquele determinado produto, daquela matéria-prima, daquele insumo, e ele lançava aquilo para um fornecedor, e aquilo se automatizava, mas
faltava aquela análise detalhada do processo. E isso a área de TI veio suprindo na medida dos anos, mas essa figura do analista, do pensador, é uma coisa que vem se perdendo no decorrer dos anos. É uma coisa assim, muito importante. E eu falo assim que no longo prazo, né, aquele profissional estrategista, né, aquele profissional que pode realmente, o que a empresa quer? A empresa quer um cara que reduza custo, que otimize processo, né? E se você automatiza todo mundo e as pessoas passam a ser muito automatizadas, o IA acima e você chega num ponto que você não precisa daquele profissional, né? Porque a inteligência artificial hoje, da forma que ela está e que ela vem desenvolvendo, você simplesmente para lançar um PO, para gerar uma invoice, um pack list, um certificado de origem, fazer um draft de BL, você não precisa da pessoa, né? Eu vim de um processo de mudança, né, de gerações, né? Eu brinco que eu tenho um caso meu muito engraçado, que no início da minha carreira, quando fazia um embarque, né, isso quem viveu os anos 80 sabe disso, você fazia um embarque, você sentava numa máquina que os jovens nunca nem ouviram falar, que chama-se Telex, né? E você não mandava documento para o destino via informação eletrônica, não existia isso. Você passava a data de saída do navio, data de chegada no destino, volume de carga e etc, quando ia chegar, mas os documentos você tinha que selar eles no envelope de DHL ou de um courier qualquer e mandar para o seu importador no país dele, né? E quando eu cheguei na Duferco em São Paulo, foi a primeira vez que eu vi uma máquina de facsímile, de fax, né? E eu conto esse caso porque é um caso engraçado. E quando eu terminei o meu primeiro embarque ali, eu virei para o colega e falei, ô fulano, aonde que está a máquina de Telex? Aí ele falou, novato, a gente não usa mais isso aqui não, né? Estou contando esse caso para vocês verem como é que as coisas mudaram. A gente agora utiliza o fax. Eu falei, fax, o que é isso? Eu falei, tá vendo aquela máquina ali no final do corredor? Uma máquina assim, parecia um pedestal, um santo, tinha uma máquina em cima e uma luz, né? Ele falou, olha, você tem que, essa documentação sua vai para onde? Eu falei, eu tenho que informar Lugano para que vai triangular a operação. Aí ele falou, olha, você coloca esses documentos ali, faz uma folhinha de rosto, fala quantos documentos são, aperta a memória, né, descagem rápido a 4, quando der um apito, você aperta o verde que o resto vai sair uma cópia, né? Eu achei aquilo meio estranho, não entendi, sinceramente, eu era um jovem ainda, longe da tecnologia. Fez o que ele falou. E aí foi passando uma vez, passou as 7 cópias, 2, 3, 4, 5, várias vezes, e só cortava e saía uma tirinha. Daí a pouco toca o telefone, né? O colega lá de Lugano, não sei bem que estou mandando aqui, já passou 10 vezes a mesma coisa, o cara tá botando telefone, seu novato, o que você tá fazendo aí? Você não falou que quando você, que era pra eu passar, apertar que ia sair uma cópia, só fica saindo essa tirinha aqui, né? Aí ele falou, ô meu filho, a cópia sai do lado de lá. Eu falei, não é possível, né? Aí eu falei assim, isso era uma grande tecnologia para 1988, né? Isso hoje é ridículo, quer dizer, naquela época você preparava uma documentação, eu tinha que ir numa companhia marítima, buscar um conhecimento de transporte, um BL, juntar com o restante da documentação, colocar no envelope, demorava 10 dias para chegar no país de destino. Hoje, né, na empresa que eu trabalho, que nós reestruturamos, eu numa fração de segundo, eu gero num sistema, né, no sistema do armador, eu gero um contrato, peço um booking e quando embarca, assim que eu gero um boleto no banco, diretamente no banco do armador, com a taxa de câmbio do dia que o próprio sistema puxa, me gera um boleto, eu pago. No dia seguinte, num clique, eu gero um BL que eu já disponibilizo para o meu cliente numa fração de segundo. Numa fração de segundo, literalmente falando, eu faço aquilo que demorava dias, né, há 30 anos atrás para acontecer. O que eu quero mostrar com isso? Com toda essa tecnologia, com todo esse avanço, né, das pessoas que saíram da máquina de Telex, né, e chegaram no BL eletrônico digital emitido no site do Mamesc, do Marrapag, do MSC, numa fração de segundo, né, muita coisa mudou tecnologicamente, mas na cabeça das pessoas. E nós não podemos perder essa questão do pensamento crítico das novas gerações, né? Isso é uma coisa muito importante, pensamento crítico, visão de processo, né? E identidade, né? Identidade com aquela empresa que você trabalha. Existe uma história ali, existe toda uma mudança ali. E isso eu acho que hoje é das coisas mais importantes que está se perdendo. Não que a inteligência artificial que está chegando, com todas essas mudanças, né, não são importantes, são. Mas lembre de uma coisa, se você deixar a inteligência artificial assumir tudo e você não permitir que o pensamento crítico, que a visão de processo e a identidade se mantenham, com certeza a nova geração vai deixar de existir. Dentro dos questionamentos, né, que foram feitos, eu falo muito isso para o profissional do futuro, ou seja,
como que vai ser o profissional em 2040, em 2050. Eu falo o seguinte, é muito importante que alguns valores que tínhamos no passado, há 30, 40 anos atrás, eles precisam assim ser buscados, precisam ser repensados. Por que eu digo isso? Né? Voltando nesse ponto que eu falei da automação, né? da velocidade de processo, da agilidade. Você vê, nos anos 80, uma ligação internacional era muito cara, tinha que ser muito bem aproveitada e era uma coisa assim que realmente era em último caso, né? Não era uma coisa fácil. Hoje em dia, você no WhatsApp, você fala com uma pessoa em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora. Eu, quando estava com a minha empresa, eu falava com os meus sócios nos Estados Unidos o tempo todo, e às vezes por vídeo, e quando eu estava num fornecedor, a minha especialidade é o comércio exterior, o granito era a especialidade do meu sócio, ou depois da minha outra sócia, né? E às vezes eu estava no fornecedor, eu fazia uma chamada de câmera e falava assim, olha, o cara está pedindo um valor tal aqui para o square feet, né, de tantos dólares para o square feet, para essa chapa, para esse segmento, e uma coisa ao vivo ali, a pessoa olhava, falava, Paulo, olha, tá um pouco puxado, tenta chegar no valor de tal. Era uma coisa assim instantânea, né? O mundo mudou muito nisso e com a chegada da inteligência artificial. Mas a gente precisa lembrar uma coisa, né? Principalmente assim para as próximas gerações, geração Z e essas que vêm daí para frente. Nós não podemos perder o pensamento crítico, né? Se tudo fosse automatizado, se tudo fosse pensado não por pessoas, né, mas simplesmente automatizado, desprezando qualquer possibilidade de mudança ou de melhoria no médio e longo prazo, não uma coisa só imediatista, essas pessoas vão ficar sem função, né? Essas pessoas não vão ter uma aplicação prática no mercado. Então é muito importante que as pessoas estejam preparadas para esses desafios, né? E aqui que entra uma questão pessoal minha muito forte. No final da minha infância, no início da minha adolescência, né, eu era um garoto inseguro, um garoto assim, por uma série de aspectos, eu não era um rapaz, né, um jovem com uma confiança grande. E nesse período eu comecei em São Paulo, morávamos em São Paulo, a praticar o karatê, né? Uma arte marcial que para mim foi muito importante na minha formação como pessoa, né? Eu estou falando isso não para divulgar o esporte, isso nem teria nada a ver com a entrevista, mas por um aspecto muito simples que eu percebo hoje, né, para os jovens profissionais. Eu vejo os pais de hoje muito preocupados mesmo, com a formação educacional dos filhos, investindo em tudo que tem, nas melhores escolas, mandando a rapaziada fazer intercâmbio no exterior. Eu tenho um filho de um grande amigo meu, profissional da área, que o filho dele de 15 anos, ele estuda inglês e mandarim, né? E vai agora para o intercâmbio em Londres. Quer dizer, eu olho aquilo, assim, eu acho muito importante, não há dúvida disso, isso é indiscutível. Ele está preparando o rapaz para um futuro extremamente competitivo. Isso é importante, Mas eu falo uma coisa, gente, ninguém constrói um World Trade Center numa base de areia. O seu investimento, ele pode não ser tão aplicado assim, tão bem aplicado dessa forma. Quais são os meus sonhos? Uns 2, 3 anos atrás eu fui trabalhar no primeiro deles. Na verdade, 2020, 2021, não me recordo bem. Eu abri uma academia aqui em Belo Horizonte, né, o que eu dei o nome de Dojo Takeo Kikuteiki, né, em homenagem a esse grande mestre, uma pessoa que é muito importante em mim. Uma vez por ano eu vou a São Paulo, todo final de ano, encontro com ele, converso com ele, e ele exerce a mesma influência, né, sobre mim do que exerceu há 40 anos atrás. O que eu queria com esse dojo, que foi o meu projeto pessoal, era oferecer àqueles jovens necessitados, pobres ou não, mas que por algum motivo precisavam se desenvolver, né, poderiam ser todos bolsistas, e nesse meu projeto de desenvolver jovens com essa capacidade, proporcionar para eles autoconfiança, autoestima, resiliência e tantas outras virtudes que eu adquiri ao longo dos anos com o Bushido, eu também não encontrei demanda, né? Na verdade eu não encontrei interessados. A nova geração que aqui chega, e eu falo isso não só como profissional, mas falo isso como professor de graduação, de pós-graduação que eu fui, inclusive na pós-graduação onde eu dei aula para analista e gerente de grandes empresas, a gente percebe até nesses jovens de 30, 35 anos de hoje,
a visão de mundo que eles têm. Que eu percebo muito assim, a falta de identidade, a falta de corporativismo. Infelizmente eu fiquei com essa impressão e terminei inclusive deixando de ser professor por conta disso. Hoje, né, o meu lado pessoal ele se resume ao trato dos animais. Eu me tornei um protetor de animal e invisto muito nisso e cuido de animais de toda ordem, com resgate, enfim. Né, quando a gente pensa já em aposentadoria, em final de vida, é muito importante que tudo, né, eu vejo isso, tenha um propósito. Né? Eu contei esse meu caso, dessa minha prática dessa arte marcial durante muitos anos, porque isso foi muito importante na minha formação como pessoa. Né? O Bushido teve, assim, até hoje, né, foi um pilar muito forte da minha formação. E agora, né, com essa prática que eu tenho de cuidar de animais, ajudar as pessoas em situação de rua, que através de outras entidades a gente busca estar sempre contribuindo e ajudando, eu falo que é muito importante a gente poder perpetuar, seja um pequeno exemplo, uma pequena ajuda, ou de alguma forma, para que as coisas tenham sentido. Eu vejo, às vezes, muitos colegas, muitos profissionais preocupados, no final da vida eu quero estar fazendo tal coisa com o objetivo de ganhar o dinheiro e etc. O lado financeiro, ele é importante, mas você não pode ter um foco puramente financeiro sem ter um propósito por trás disso. Né? Eu sempre falo isso muito. Né? A vida, principalmente quando vai chegando ao final, ela se resume ao propósito daquilo que você fez e daquilo que você vai deixar. Né? Então, eu digo, né, eu procuro comentar isso, seja como eu fui como professor, seja como eu sou dentro da empresa, no meu mundo corporativo, onde eu trabalho até hoje, e para onde eu me preparo para a minha aposentadoria em breve. Tem um propósito bom de contribuir, de ajudar e de melhorar de alguma forma aquele meio, mesmo que pequeno, em que você vive. Né? São assim, a ideia, né, que eu deixo principalmente para a nova geração, tão voltada na tecnologia, na inteligência artificial, nas mudanças do mercado, né, que nem sabem por aquilo que nós passamos ao longo desses anos, mas que precisam pensar no que vai ser o futuro, né, realmente para um mundo melhor. Esse é o Paulo Miguel Borromolets. Muito obrigado.